Querido povo de Deus, os que trouxeram a Sagrada Escritura, pegue sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 15. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. 1 Timóteo 3,15. Preste atenção. Na Sagrada Escritura vai dizer assim: todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Vou ler mais uma vez. Todavia, se eu tardar, quero que saibas como deves portar-te na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Senta aí um instante. Glória a Deus. Querido povo de Deus, o tema dessa nossa formação é: não somos a religião de um livro. Não somos a religião de um livro. Eu quero que você preste atenção, porque nas pregações desse grupo fechado, são formações que nós recebemos dentro da Sagrada Escritura, da tradição da igreja e do Sagrado Magistério. E o que eu vou ministrar aqui pelo agir do Espírito Santo é de um grande valor para nós católicos. Não somos a religião de um livro. A palavra religião vem de religare, quando um homem ele busca uma ligação com Deus. Ou seja, se você que está aqui hoje busca ter uma intimidade, uma unidade com Deus, você é um ser religioso. No sentido da palavra é esse. Nós não somos a religião de um livro. Esta frase é um ensinamento do Catecismo da Igreja Católica, referente ao que muitos pensam, que a religião cristã ela é centralizada em um livro chamado Bíblia. Na verdade, meus irmãos, nós não podemos considerar a religião verdadeira como a religião de um livro. Nós temos que considerar a religião verdadeira como a religião da palavra de Deus. Aqui há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Não se trata de um livro qualquer. Se trata da palavra de Deus. E a palavra de Deus, como eu já ensinei aqui a vocês nas nossas formações, ela é transmitida para nós de duas formas: a forma escrita e a forma oral. Ou seja, a voz da igreja. Nós sabemos que Deus se utiliza da igreja para transmitir sua verdade ao homem. Deus se utilizou do povo. Se você pegar o Antigo Testamento, você vai ver os profetas, eles transmitiram a verdade absoluta de Deus para as pessoas. E hoje, o Senhor tem na igreja como corpo místico de Cristo. Por que corpo místico? Porque se trata de uma realidade não unicamente física. Igreja não se limita a um espaço geográfico, não. Igreja, ela é a união de todos os fiéis com o Cristo, que é o cabeça. Onde é que você pode entender melhor isso? 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, Romanos capítulo 12, versículo 5, Colossenses 1,18. Todos esses textos bíblicos vão falar que a igreja ela é um corpo místico. Todo esse corpo está ligado
a cabeça que é Jesus Cristo. Jesus é o cabeça da igreja. Então, nós vivemos em uma grande unidade. Nós vivemos dentro de uma realidade espiritual única. A nossa igreja, ela tem uma única doutrina, ela tem um único Cristo, diferente das seitas que tem tantos e tantos Cristos, fabricados pelo entendimento próprio de cada um que lê a Bíblia. Nós sabemos que as seitas protestantes, por exemplo, cada uma prega um Jesus do jeito que entende em sua denominação. Isso não vem de Deus, isso não é certo, isso não é verdadeiro cristianismo. Então nós não somos a religião de um livro, nós somos a religião da palavra de Deus. É diferente. Aonde nós entendemos melhor isso? Catecismo da Igreja Católica, número 108. Lá vai dizer que a fé cristã não é a religião do livro. O cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Veja, a religião verdadeira é a do verbo que se fez carne, a do verbo vivo. Quem é esse verbo vivo? Jesus Cristo. Então, a nossa fé, ela não foi fabricada pelo entendimento carnal. Quem foi que fundou a igreja verdadeira? Jesus Cristo. Igreja esta, que em 1 Timóteo 3,15, o texto base dessa pregação, vai dizer que ela é coluna e sustentáculo da verdade. E quem é a verdade? Jesus. Jesus é a verdade. Sabendo que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, é absolutamente impossível a igreja sair da verdade. Se ela é a coluna e o sustentáculo da verdade, como é que eu posso acreditar que a igreja se desviou? Aqui está uma concepção errada do entendimento protestante, de achar que a igreja católica, por volta do século IV, se desviou da verdade, se corrompendo com os costumes de Roma pagã. Eles começaram a dizer que o paganismo se introduziu na igreja católica e a igreja se desviou da verdade. Como é que pode você acreditar nisso, se o próprio Jesus Cristo disse que as portas do inferno jamais iriam prevalecer contra a igreja? Então não há lógica o pensamento protestante achar que a igreja se desviou por volta do século IV. Por quê? Até mesmo porque foi justamente por volta dessa mesma época, que a igreja definiu o cânon das Sagradas Escrituras. Daniel, o que é o cânon das Sagradas Escrituras? A lista dos livros bíblicos, do Gênesis ao Apocalipse. A igreja católica apostólica romana que se reuniu e definiu qual eram os livros que deveriam conter na Bíblia Sagrada. Então, como é que eu digo que acredito na Bíblia como palavra de Deus e duvido da igreja que confirmou para nós que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus? Não tem lógica. Então, meus irmãos, nós não somos uma religião de um livro. O que é que o catecismo da igreja quis nos orientar nisso? Ele quis dizer que o entendimento de muitos estão errados. Por quê? Porque eles querem fazer a igreja ser a religião, o pensamento deles serem a religião de um livro e não da palavra de Deus. E quando é que deixa de ser palavra de Deus? Quando vai contra a igreja. Como é que você pode usar a Bíblia para ir contra a igreja, se foi a igreja quem a confirmou? Não tem lógica. Então, na mão deles, a Sagrada Escritura passa a ser palavra unicamente da carne e do sangue, ou seja, passa a ser uma palavra distorcida. Sendo ela distorcida, na interpretação deles, deixa de ser palavra de Deus.
Já na Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos a palavra de Deus, porque é a mesma que é interpretada pela Igreja, porque só quem pode interpretar de fato as Sagradas Escrituras é a Igreja, conforme o Catecismo nos ensina no número 85. Aí sim é a palavra de Deus, porque nos fala de um único Cristo, nos fala de um único rebanho, nos fala de uma única doutrina, diferente das seitas protestantes, que cada um fabrica o seu próprio Cristo ao seu bel prazer. Não pode, ninguém pode sair por aí fundando igreja. Eu, como ex-protestante, gosto muito de pregar sobre esses assuntos, porque muitas pessoas têm uma profunda dificuldade de entender isso. A nossa religião não é fruto do entendimento humano. Quem fundou a igreja foi Jesus. E Jesus deixou uma promessa. Ele disse que estaria conosco até o fim dos tempos. Ou seja, ele estaria com sua igreja. Então a igreja não pode se desviar da verdade. Nós não podemos ir contra a igreja. A igreja, ela é santa. A doutrina que ela ensina é a verdade, porque na Bíblia diz que ela é coluna e sustentáculo da verdade. Então não tem como a igreja se desviar da verdade. Então, meus irmãos, é interessante quando aqui diz que o cristianismo é a religião da palavra de Deus, não de uma palavra escrita e muda, mas do verbo encarnado e vivo. Nós vamos entender que a nossa fé não é uma fé vazia. Não, nós comungamos do Cristo verdadeiro, vivo, na Eucaristia. E somente a Igreja Católica Apostólica Romana preserva todas essas verdades e vivencia da forma mais profunda essa realidade. A Eucaristia é Jesus vivo em nosso meio. E não existe isso nas seitas, não existe isso nas outras religiões. Outra coisa que há de uma extrema importância para identificarmos a igreja verdadeira: a igreja verdadeira não é inimiga da devoção à Santíssima Virgem Maria. Somente a Igreja Católica Apostólica Romana venera Nossa Senhora como ela deve ser venerada. Nas seitas não existe isso. Então, meus irmãos, então o que foi que aconteceu, por exemplo, no decorrer de toda a história da igreja, quando foram surgindo os grandes hereges, né? Pessoas que saíram da verdade e fundaram suas próprias igrejas, suas próprias doutrinas, suas próprias conclusões. Há uma grande dificuldade na vida desse povo, chamada submissão. Humildade para ser submisso à hierarquia da igreja. E quando eu falo da hierarquia da igreja, eu falo de toda a hierarquia da igreja, vindo lá do Papa, né? Então o que é que acontece? Eles tinham dificuldade de obediência, e eles não queriam ter a humildade de acolher o ensinamento, de acolher exortações, de acolher a interpretação da igreja, mesmo sabendo que Jesus disse claramente que ele estaria com a igreja até o fim dos tempos. Ainda assim, os hereges, eles chegaram a duvidar da integridade, da retidão da igreja. E eles, por um ato de rebeldia, se desligaram da igreja, saíram da igreja para fundar suas próprias doutrinas, suas próprias conclusões. Isso é profético, não se assuste. Quando você souber de pessoas que saíram, quando você começar a estudar a história da igreja, você identificar que
Desde o início dela, muitas pessoas saíram. Isso é profético, está em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, que virá tempo em que muitos irão se apartar da sã doutrina da salvação, ajustarão mestres para si. Ou seja, o protestantismo foi isso, ajustou mestres para si, com o prurido de escutar novidades. Eles se apartaram da verdade, fundaram suas próprias igrejas, suas próprias doutrinas, suas próprias conclusões. Isso não vem de Deus, é um ato de rebeldia. E São Paulo também nos exorta em 1 Coríntios 1,10, que nós devemos ter uma única doutrina, não deve ter divisão entre nós, principalmente quando se trata de doutrina. Tito 2,1 vai dizer que o nosso ensinamento seja conforme à doutrina. Então a verdade, ela é absoluta, não pode ter esse pensamento relativista de achar que cada um pode ter sua verdade. Isso não existe. A verdade absoluta, ela é uma só. Verdade esta que Jesus deixa claramente na sua santa igreja. Então a igreja, ela não se desviou da verdade. Então os hereges, eles tinham uma grande dificuldade de obediência. Lutero era rebelde. Lutero era um cara louco, altamente rebelde. E se você for ver os escritos de Lutero, você se assusta, porque ele escreveu muita asneira, muita loucura, que até os protestantes se assustam quando lê. Lutero era rebelde, difícil de convivência. E esta rebeldia de Lutero foi tão intensa que ele se apartou da igreja. Ele tinha dado já dor de cabeça dentro da igreja. E quando ele sai, acontece ali um patrocínio muito grande de políticos da época, que queriam ganhar influência, queriam bater de frente com o clero da igreja. Então Lutero, ele começou a atrair a atenção de outros rebeldes, e assim o protestantismo, ele gerou um grande prejuízo para as almas, porque arrancou muita gente da verdadeira igreja por causa de distorções. Eles distorceram muita coisa. Então nós temos um grande combate contra as heresias. Os hereges vivem nas portas, pregando um falso Cristo. E tudo isso, a Sagrada Escritura já tinha nos prevenido que ia acontecer, que ia surgir falsos cristos. Muitos iriam sair da verdade. Então não se assuste quando você souber dessas coisas, porque você está vivenciando aquilo que na Sagrada Escritura já estava previsto acontecer. Veja, eles tinham uma grande dificuldade de pastoreio. Eles não queriam serem pastoreados. Você já percebeu? Quando uma pessoa não quer ser pastoreada, o que é que ela faz? Ela sai de forma rebelde e ela começa a fundar suas próprias opiniões, fazendo que suas próprias conclusões passem a ser para ela uma verdade inegociável. O que foi que aconteceu com os hereges? Justamente isso. Eles não aceitaram, não tiveram a humildade que os santos da igreja tiveram. São Francisco de Assis, por exemplo, presenciou uma crise muito grande na igreja. Santa Catarina de Sena chegou a presenciar uma crise imensa na igreja. Imensa. O que é que ela fez? Ela chegou até a exortar o próprio Papa, mas ela não saiu da igreja. São Francisco não saiu da igreja. Tanto é que tem pessoas que dizem que São Francisco de Assis é o contrário de Lutero, né? Assim como a Virgem Maria é o contrário de Eva, e Jesus o contrário de Adão. Ou seja, nós estamos aqui começando a entender que tudo que nosso Senhor nos preveniu está acontecendo. A rebeldia contra a verdadeira igreja. E não é somente os protestantes que se levantam contra a igreja. Existem políticos, existem poderosos que querem destruir a igreja, querem destruir a imagem da igreja. Mas só que por sermos uma religião da palavra de Deus, a igreja, ela é indestrutível. Não tem como
acabar com a Igreja Católica. É impossível. Santa Catarina de Sena chegou a dizer: é necessário, pois, que abandonemos a nossa própria vontade. Isso foi o que os hereges não conseguiram fazer. Eles não abandonaram as suas próprias vontades, e por desejo de poder, por desejo de dinheiro, de fama, eles se rebelaram contra a igreja. Se você fizer uma comparação de Lutero com Satanás, você vai ver uma semelhança muito forte. Lúcifer se rebelou contra Deus, Lúcifer se ergue como rebelde e ele consegue desviar uma terça parte dos anjos do céu. Passam a ser anjos decaídos e receberam os nomes de demônios. Veja, por que Lúcifer se rebelou contra Deus? Porque ele não quis ser submisso a Deus. Ele não quis ser submisso aos mandamentos de Deus. Ele quis se igualar. A Sagrada Escritura vai dizer em Isaías que ele quis se igualar a Deus. Assim Lutero quis se igualar ao Papa. Por isso que ele fez as 95 teses contra o papado, contra a doutrina da igreja, porque ele quis ser o Papa, ele quis ser o responsável pelo rebanho. Aí ele desvia o povo. E na medida que ele foi tendo suas conclusões, que ele foi desviando as pessoas, outras pessoas se rebelaram contra Lutero e fundaram as suas próprias denominações. E hoje o resultado disso é que o protestantismo, ele é o seu próprio inimigo. Porque o protestantismo, quanto mais os dias se passam, mais seitas protestantes aparecem. Eu já fui numa cidade que na mesma rua tinha 8 denominações protestantes diferentes. Igreja quadrangular de não sei o que, Igreja Universal, Mundial, Assembleia não sei das quantas e por aí vai. Muitas denominações surgiram. É interessante que os mesmos usam a mesma Bíblia, mas as interpretações são diferentes. Por quê? Porque quem age no protestantismo não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo jamais vai suscitar uma doutrina aqui diferente de uma doutrina lá, ali na esquina, porque o Espírito Santo não pode se contradizer. Se você prestar atenção, o protestantismo é uma ofensa à onisciência de Deus. Por que eu digo isso? O que é a onisciência de Deus? Deus sabe de todas as coisas. Sabendo Ele de todas as coisas, Ele não pode ser contraditório. E o protestantismo, se você unir todo o protestantismo, você vai olhar para eles e vai dizer: Deus é contraditório. Por quê? O Deus do protestantismo é contraditório. Porque nos adventistas do sétimo dia, Deus fala que não pode trabalhar dia de sábado. Já na Assembleia de Deus ele diz que pode. Veja, há uma contradição aqui. Então já não é o Deus onisciente, porque o Deus onisciente não se contradiz. É por isso que a igreja que eu e você fazemos parte, a doutrina daqui do estado do Ceará que a igreja prega é a mesma lá de Roma, é a mesma do Japão, é a mesma do mundo todo. E se alguém dentro da igreja vive dizendo que é católico, mas não vive a doutrina que a igreja católica ensina de forma única, essa pessoa não é um católico de verdade. Porque para ser católico tem que viver a verdade que a igreja prega de forma universal. Amém? Então, meus irmãos, esses hereges eles não conseguiram renunciar à própria vontade, e movidos por uma vaidade, movidos pelo orgulho, pela prepotência, eles saíram da igreja. Tome muito cuidado quando você encontrar alguém que se utiliza da Bíblia para atacar a igreja. Essa pessoa não está fazendo a vontade de Deus.
Meus irmãos, o professor Felipe Aquino chegou a explicar que Jesus instituiu a sua igreja para que ela nos guiasse na salvação. Quem é que tem que nos guiar? A igreja. É ela que é coluna e sustentáculo da verdade. Há uma segurança muito grande de sermos católicos. Qual, Daniel? Há uma segurança muito grande de sermos católicos. Qual? Porque foi esta a igreja que Jesus disse que as portas do inferno não queriam prevalecer. Aqui está a nossa maior segurança. Nós temos a certeza, porque confiamos no que Jesus disse, que a igreja não vai se desviar. Tem épocas de crise, tem épocas que existem conflitos argumentativos dentro da igreja, mas a doutrina da igreja, ela é intocável. Intocável. Não se pode mudar aquilo que já foi estabelecido como verdade absoluta. Nem o Papa tem autoridade de mudar uma realidade dogmática, ou seja, uma verdade absoluta. O Papa não pode, nem o Papa pode contradizer aquilo que Jesus já nos ensinou, aquilo que Ele garantiu para a sua igreja. Então, meus irmãos, essas interpretações, elas são da carne, do humano, essas interpretações que vão contra a igreja. Tanto é que lá em Mateus 16, a partir do verso 13, Jesus diz assim: o que é que o povo diz que eu sou? E aí eles dizem, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é fulano, beltrano, outros dizem isso, outros dizem aquilo. Depois Jesus, se dirigindo ao magistério, quem era o magistério? Os apóstolos. Aí ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro vai lá e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então diz: não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o Deus do céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, a minha igreja. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e tudo o que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado. Os hereges dizem que Jesus falava para ele mesmo: tu és Pedro, e sobre esta pedra, isso é o que os hereges dizem, mas não tem lógica pensar nisso, se Jesus estava falando com Pedro. Veja como ficaria sem lógica. Tu és Pedro. Pedro significa pedra. E sobre esta pedra, como assim? Então Jesus, ele lança as palavras em Pedro, e ele faz ali a escolha a Pedro como primeiro papa da igreja. A igreja é uma instituição, gente, precisa de um governo estabelecido. Se você fizer uma análise até na naturalidade, existe um governo estabelecido para que as coisas se mantenham em ordem, e ainda assim acontece atrocidades, né? Na espiritualidade nós também precisamos ser governados pelo magistério da igreja. Então Jesus deixa um governo, e ele diz, olha só, as palavras de Jesus é tão profunda que ele diz: tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu, e o que você desligar está desligado, e as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja. Veja, isso é muito lindo, porque garantiu, aqui está a segurança do católico, diferente das denominações protestantes, heréticas, que vão inventando doutrinas por cima de doutrinas e nunca vivem aquilo que é absoluto. E eu quero te dizer uma coisa: tome muito cuidado quando um herege, quando alguém de uma falsa religião, uma falsa crença, lhe parar na rua para conversar. Cuidado para você não se corromper. Santa Catarina de Sena chegou a dizer: não deixes, seja por medo ou vergonha, que te engane o demônio. Não deixe o demônio lhe enganar. Ela disse: nem por medo nem por vergonha, porque às vezes você talvez pode ter uma vergonha, né? O cara está ali falando com você, você tem aquela vergonha de repreender. Cuidado, porque se você dá muito os ouvidos à serpente, ela consegue corromper você.
Então que não seja por medo nem por vergonha. Não tenha medo. Não tenha vergonha de dizer: olha, eu sou católico, apostólico, romano, e eu não saio da igreja por nada, e não vai ser a sua interpretação que vai mudar o meu pensamento, porque eu não acredito na interpretação dos outros. Eu acredito na interpretação da igreja. Eu acredito no que está na Sagrada Escritura e no catecismo da Igreja Católica. Eu não acredito naquilo que você acha que é verdade. Eu acredito naquilo que a coluna e sustentáculo me ensina. E a coluna e sustentáculo é a igreja. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia. Santa Brígida da Suécia nos previne quando nós nos aproximamos da sabedoria espiritual. Quando você começa a conhecer as riquezas da igreja, quando você começa a aperfeiçoar os seus conhecimentos doutrinários, o que é que acontece? Vai vir as perseguições, vai vir os sofrimentos. A igreja é perseguida por quê? Porque ela é cristocêntrica. A igreja, ela é perseguida porque ela é de Cristo. Ela é a igreja de Cristo. Então, assim como seu fundador foi perseguido, caluniado, a igreja também é. O que é que vai nos dizer Mateus 5, do 11 ao 12? Bem-aventurados sereis quando forem caluniados, quando inventarem todo tipo de mentira contra vós por causa do meu nome. Jesus diz: bem-aventurado vocês vão ser quando vocês forem perseguidos, caluniados, quando por aí inventarem todo tipo de mentira contra vós. Jesus já nos preveniu que a igreja seria caluniada, seria perseguida, seria bombardeada de todos os lados, mas ela não se acaba. Aí Santa Brígida da Suécia chega a dizer: aproxima-te da sabedoria espiritual. Os santos da igreja nos ensinavam que nós precisamos nos aproximar da sabedoria espiritual. Quer ser sábio? Vai ao catecismo. Quer ser sábio? Vai à Sagrada Escritura. Quer ser sábio? Vai e comunga Jesus Eucarístico. Quer ser sábio? Vai e constrói uma devoção à Santíssima Virgem Maria no interior da tua alma. Cresça na sua espiritualidade. Agora saiba que quanto mais você conhece a verdade, mais o inimigo tenta barrar a sua vida espiritual, e ele te ataca, mas ele nunca prevalece, porque você está na igreja. Santa Brígida então diz, Santa Brígida da Suécia: aproxima-te da sabedoria espiritual, ela te conduzirá a maus tratos físicos, a desprezar o mundo, a sofrer um pouco de tribulação, mas também a perpétua consolação. Quando nós crescemos no nosso conhecimento e na nossa correspondência a Deus, nós somos conduzidos a maus tratos físicos. Vai ter gente talvez querendo arrancar sua cabeça do corpo, querendo fazer você negar sua fé. Quantos mártires há na igreja? Muitos receberam grandes maus tratos físicos. Veja só. Por quê? Porque eles desprezavam o mundo. Quando você conhece a verdade, você experimenta a verdade e você corresponde à verdade, você despreza o mundo. O mundo já não é mais para você o que era antes. Nós estamos aqui como estrangeiros e a igreja quer nos conscientizar disso. A nossa fé quer nos conscientizar disso. Você está aqui de passagem, você já não é mais do mundo. Por isso que Santa Brígida da Suécia diz que aqueles que se aproximam da sabedoria espiritual, eles têm os maus tratos físicos, eles são perseguidos pelos mundanos, pelos hereges, são bombardeados por essas pessoas, mas eles não param. Eles desprezaram já o mundo e já tomam posse da pátria celeste. Jesus está dizendo para você hoje: despreze o mundo. E eles sofrem as tribulações, as agitações, os combates espirituais aparecem, mas a sabedoria espiritual também nos conduz para uma eterna consolação. Já imaginou?
Você ultrapassar as portas do céu e você nunca mais sentir uma dor, nunca mais você chorar de angústia, nunca mais você ter problema, nunca mais você ter dores, nunca mais você ter tristeza, você viver plenamente feliz no reino dos céus com o Senhor. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, obrigado por eu ter conhecido a Igreja Católica, porque quando eu vejo o que a Igreja me fez experimentar, o que a Igreja me orientou a viver, me fez ter a graça de experimentar, eu entendo o que hoje de fato é ser feliz. Então nós temos que amar a Igreja com todas as forças, como o Catecismo diz no número 120, a Igreja foi quem confirmou os livros canônicos. Você tem Bíblia na mão, então agradeça a Igreja, agradeça. Se você tem a história de santos, tanta riqueza dentro da Igreja que a gente vai conhecendo, histórias belíssimas de curas, de libertações. A Igreja do Deus vivo, não é a Igreja de um Deus morto, não. Aqui vai dizer que a coluna e sustentáculo da verdade é a casa de Deus vivo. Nós temos o Deus vivo na Eucaristia, nós temos Jesus eucarístico dentro de nós, como quando comungamos. E nenhuma outra religião vai te dar essa graça como a Igreja te dá. Nenhuma seita protestante vai te dar essa graça como a Igreja Católica te dá. Aqui está o grande motivo de amarmos tanto a Igreja, porque a Igreja é o agir do amor de Deus na nossa vida, como o professor Felipe Aquino disse, para nos conduzir na salvação, para nos conduzir. Quando você entrar na sua paróquia, aqui, que você olha em direção ao sacrário, tenha certeza, você está na casa do Deus vivo. Isso é muito forte. Não é uma simbologia, gente, não é um símbolo. No protestantismo tem lá o culto da Santa Ceia. Que Santa Ceia? Suco de uva e pão. Suco de uva e pão. Talvez seja a hora da merenda, do lanche, mas Santa Ceia não. Não. No protestantismo nem altar pode ter, porque altar só existe quando tem sacrifício. E somente a missa é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo de forma incruenta. E você só acha isso na Igreja Católica. Você não acha isso lá. Lembra do Monsenhor Rômulo pregando em suas homilias? Ah, saudade daqueles cajados apologéticos. Ele dizendo que o protestantismo tem reunião só. Nós não temos uma mera reunião quando nós vamos para a Santa Missa. Nós temos diante dos nossos olhos o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo de forma incruenta. Perante os nossos olhos acontece o milagre da transubstanciação pelas mãos do sacerdote em persona Christi. Hoje, quando você vai à Santa Missa com o nosso querido pároco Padre Nonato, ali naquele momento acontece um milagre. Jesus em nosso meio, diferente das seitas. Elas não têm isso, não tem. Você não comunga Jesus eucarístico no protestantismo. Não. Me mostre no protestantismo um único milagre que se iguale ao milagre de Lanciano. Não existe. Você tem noção do que é a Eucaristia se transformar em carne na mão de um sacerdote? E essa carne está viva até hoje, fora de um corpo. Eu não sei se você sabe, mas há um tempo atrás, essa Eucaristia ela é exposta até hoje. Você chega lá, está lá
a carne viva fora de um corpo. Isso já é impossível. Passados-se alguns anos depois do milagre, foi aberto ao lado, bem no ladinho assim, ela como que rachou. E aí todo mundo de lá ficou meio que chateado, porque achava que eram maus cuidados. E aí a Eucaristia foi recolhida novamente pelos cientistas para ser analisada. E sabe o que foi que eles descobriram? Que quando eles fizeram a análise na Eucaristia, aquela rachadura, na verdade, foi ocasionada por um golpe. E eles chegaram à conclusão que aquele tipo de golpe só é possível se for feito com uma lança pontiaguda. E ali os cientistas disseram que uma lança transpassou aquela Eucaristia. Veja, já não bastava ter se transformado em carne na mão do sacerdote. Depois de um tempo, ainda aconteceu essa manifestação da graça de Deus, para nos confirmar mais ainda que a Igreja Católica Apostólica Romana é a Igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Aplauda em nome de Jesus. Meus irmãos, a Igreja nunca foi inimiga da palavra de Deus. Nunca. E a Igreja nunca proibiu. É mentira de quem te disse que a Igreja um dia proibiu o católico de escutar a palavra de Deus. É mentira. Até porque na Santa Missa nós temos a liturgia da palavra. Como é que dizem que a Igreja é inimiga da Sagrada Escritura? Para você ter ideia, uma vez eu conversando com um protestante, eu disse a ele: olha, se a Igreja Católica ela fosse desonesta, quando ela teve os escritos sagrados em seu poder unicamente, ela teria acrescentado textos ali. Ela teria acrescentado lá um versículo dizendo: não saia da Igreja Católica Apostólica Romana, seja submisso ao Papa, ali ao pé da letra. Por que a Igreja não fez isso? Porque ela não precisa. E porque a Igreja não é desonesta. Para você ter ideia, no Catecismo da Igreja, no número 131, diz: é preciso que o acesso à Sagrada Escritura seja amplamente aberto aos fiéis. A Igreja não fecha a Bíblia para você. Pelo contrário, ela abre de forma ampla, te dá a verdadeira interpretação. E quando a Igreja, em uma época que estava com a Sagrada Escritura, como eles dizem, presa, é porque a Igreja estava preservando os escritos sagrados. Porque se não fosse a Igreja, nós não teríamos a Bíblia como hoje nós temos. É muito interessante um protestante carregar a Bíblia debaixo do sovaco e esquecer que foi a Igreja Católica que preservou a Sagrada Escritura. Hoje nós temos acesso à Bíblia por graça de Deus, por meio da Igreja. Então, você católico, tenha consciência disso e não deixe ninguém roubar você da Igreja de Cristo. Roberto Andrade Canus chega a dizer assim: hoje em dia muitos cristãos estão como soldados alheios à batalha espiritual em que estão envolvidos. Tem muita gente que não está percebendo a batalha. Tem gente que tá lá, faz suas orações, vai para a missa, volta para casa, mas não estuda a doutrina, não busca saber sobre essa questão do combate às heresias, não quer conhecer a verdade, não quer estudar. Aí chega um protestante e rouba facilmente. Por quê? Porque soldado distraído é soldado facilmente baleado, morto, derrotado.
Então nós temos que ter consciência que o mundo está atacando a igreja, os hereges estão atacando a igreja, mas a igreja prevalece no combate. E sabe quem é que vai ser para você e para mim o maior exemplo de obediência? Nossa Senhora. Você está numa igreja em que Nossa Senhora é bem-vinda. Na verdade, você está numa igreja que Nossa Senhora te diz: seja bem-vindo. Porque Nossa Senhora entrou na igreja primeiro do que você. Você tem noção? O Catecismo da Igreja, no número 149, diz: Maria não deixou de crer. Não deixe de crer. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a igreja venera em Maria a realização da pura fé. A realização pura da fé. Olha que interessante. Nossa Senhora não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. E hoje eu quero me utilizar disso para dizer para você: não deixe de crer no cumprimento das palavras que Jesus disse: as portas do inferno jamais irão prevalecer. Nossa Senhora não deixou de crer e nos ensina a não deixarmos de crer no cumprimento da palavra. É por isso que a igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Ela foi perseverante até a última gota de resistência. Persevere como Nossa Senhora perseverou. No momento em que as multidões se ausentaram, a Virgem Maria lá estava aos pés de Jesus. Muita gente saiu da igreja, muita gente abandonou a fé, a caminhada. Pois não seja como essas pessoas, seja como Nossa Senhora, que não deixou de crer e não deixou de perseverar. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.